ou mal entendida. Amém. Eu quero, além de, acima de qualquer coisa, eu vou compartilhar um vídeo aqui, e a intenção de compartilhar esse vídeo não é de ofender ninguém, não é de colocar ninguém para baixo, e sim o porquê do que está acontecendo agora. Ou seja, uma mal interpretação das escrituras, um mau entendimento. Me perdoe se eu vou ofender alguém com a apresentação desse vídeo, mas eu vejo necessário fazer isso. De novo, não é para ofender ninguém, que se alguém ficar chateado pode vir conversar comigo, eu vou explicar o porquê. É um vídeo público, é um vídeo de um homem, de um religioso, de um líder religioso, e de novo, é um vídeo público, então eu não vejo, não é algo em segredo, que foi me dado em segredo, me passaram isso livre, o vídeo está exposto, acesso a qualquer um, né, no YouTube. Vamos prosseguir com o vídeo aqui, que isso é uma chave fundamental para a gente entender o porquê que está acontecendo aqui, o que está acontecendo nesse momento aqui. Esse é um pastor, é um líder, ele tem uma obra missionária, parece que no Brasil. Vamos ver o que ele está falando aqui. Só um minuto. Nossas necessidades. Então, a coisa principal, irmãos, é essa aqui chamada a Bíblia. Vocês podem repetir comigo. A Bíblia é Deus falando comigo. Então, a vontade de Deus está escrito aqui, irmão. Você pode ler maioria no Velho Testamento, mas não vai andar muito só lendo o Velho Testamento. Velho Testamento está apontando na direção do Novo Testamento, que é nossa aliança, irmão. E como eu já ouvi Kenneth Hagin falar muitas vezes, os 4 evangélicos é a história do ministério de Jesus e o início dele. Mas se você quiser saber a vontade de Deus para a igreja hoje, você tem que ler e estudar nos epístolas. Amém? Jesus falou coisas que você nem sabe o que quer dizer até você ler nos livros de Paulo, de Tiago, de João e coisas assim. Então, Jesus falou coisas no ministério dele, apresentando a vontade de Deus que será escrito depois. Paulo, por exemplo, escreveu 2/3 do Novo Testamento. Irmãos, o que Paulo falou é a vontade de Deus para a nossa vida. Oh, mas nunca sabemos a vontade de Deus. Então, você está dizendo, eu sou ignorante, porque eu não leio a palavra, porque, irmãos, o Novo Testamento é a vontade de Deus para a igreja e para o mundo hoje. Então, você tem a vontade de Deus na sua mão, quando tiver sua Bíblia. Amém? E muitas pessoas estão falhando de falar o que a Bíblia fala sobre ele. Yashar, você é um homem que eu sei que você está buscando a vontade do Eterno para a sua vida. O que você achou de controversial nessa apresentação, da forma que ele apresentou? De novo, o objetivo do debate não é condenar o que ele falou, em hipótese alguma, mas vamos analisar, vamos julgar o que ele disse, a forma que ele apresentou,
o que que ocorre quando um homem fala da forma, um homem, um líder religioso, que diz que está anunciando Yeshua para as nações, qual é o problema da forma que ele apresentou? Aonde que é que ele errou? Onde é que ele tropeçou? Me dá o seu ponto de vista e vamos falar um pouco disso, por favor. Olha, Bill, o ponto principal em que ele errou é ele atribuir toda a autoridade das Escrituras, do meu ponto de vista, ao apóstolo Paulo. Ele diz que o que Paulo falou é a verdade de Deus. Concordo, o que Paulo falou é a verdade. Porém, eu não posso me basear a minha fé no que disse o apóstolo Paulo. Eu tenho, porque o mesmo apóstolo Paulo ele disse que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? O Antigo Testamento, a Torá, a lei, os profetas, os mandamentos. Então, ele diz que no meu sentido de ver, é que o Antigo Testamento ele não tem assim tanto valor para nós. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, o que ele trouxe, ultrapassou a Torá. Então, como a gente falou no começo, que a gente abriu o programa, é que o apóstolo Paulo ele é muito mal compreendido e aí estava de uma pessoa que, infelizmente, não estou julgando, né? E não estou dizendo que eu é que conheço a interpretação corretíssima da Escritura. Porém, o que ele está dizendo aí é que o apóstolo Paulo foi ele quem trouxe a verdadeiro sentido das palavras do Mashiach, do Messias, do Cristo, como é conhecido. Então, e esta é uma prova de uma pessoa que ele não conhece os ensinamentos deste apóstolo chamado Paulo, que é um dos personagens mais mal compreendidos e mais mal interpretados da história. Por quê? Porque se tem encontrado opiniões diversas dele, para muitos ele é o fundador do cristianismo e para outros ele é um apostata do judaísmo. Quer dizer, em seu próprio tempo, lhe questionavam a doutrina dele, do seu apostolado, da sua autoridade, que eles estavam mudando as suas palavras, enfim. São muitos o que têm interpretado ele mal, dando a ele tanta autoridade das escrituras, tirando o que o Mashiach falou, porque certa vez o Mashiach disse que não veio para abolir a Torá. Porém, esse versículo as pessoas não veem, mas não fecham os olhos para não entender, fecham a mente para não entender e preferem pegar um versículo de Paulo, que é um versículo super mal, não é um versículo super mal, é um homem com palavras muito, muito profundas, porque o apóstolo Pedro disse que o que ele falavam era coisas que os indoutos não conheciam e distorcia para a sua própria perdição. Por quê? Porque muitas coisas que esse apóstolo escreveu são difíceis das pessoas entender hoje. Por quê? Porque se nós hoje nós somos parecidos com quem? Vamos dizer, somos parecidos com Pedro. Pedro era um pescador, era um homem, vamos dizer assim, um homem popular, um homem comum. Não tinha uma cultura assim estudiosa, não tinha um estudo. Então a gente hoje aqui nesse Pedro, a gente trabalhamos para comer. A gente não fomos criados dentro do estilo de vida privilegiado que teve esse apóstolo. Então, a gente, como não tem esse conhecimento da cultura em que viveu o apóstolo Paulo e do que ele falou, a gente passa a torcer as escrituras, tendo a má interpretação do que ele falou e dando a ele toda a autoridade, até passando por cima das palavras do próprio Mashiach. Então, o primeiro ponto que eu vi errado nesse cidadão é ele dizer que, no meu ponto de vista, que ele botou a autoridade do Novo Testamento, vamos dizer assim, e de toda a escritura na palavra de Paulo. Ele não enfatizou tanto que o Messias falou. Ele disse que o que Paulo trouxe é a verdade. Porém, quem trouxe a verdade não foi Paulo. Porque a verdade já existe desde antes de Paulo, desde antes do Mashiach, do Messias. Então, a Bíblia diz outra coisa diferente. Então, para mim, Bill, esse foi o primeiro erro dele em colocar toda a autoridade absoluta neste apóstolo, que a gente vai estar explicando hoje algumas passagens, algumas palavras que ele falou que realmente é difícil de entender. Se não conhecer o contexto da Torá, das Escrituras, realmente vai distorcer para a sua própria perdição. Amém, bem colocado. Seria mais ou menos assim, seria Yeshua dando o testemunho de Paulo, né? Eu vejo assim, nessa caminhada que eu estou aí, já tem 12, quase 14 anos, vamos dizer assim.
Eu vejo assim, né? Hoje eu entendo assim, o Novo Testamento é usado para aniquilar e cancelar o Velho Testamento. Vamos falar nessa linguagem popular. Aí, se houver algum versículo, algum texto, qualquer coisa que promova ou que venha dar força ou validar a Torá, que na verdade é super mal traduzida para lei, e sim é melhor traduzida como instruções do Criador do Universo, eles tentam achar um outro versículo para tentar aniquilar o próprio Novo Testamento. Aí, se você achar um texto de Paulo que exalta a Torá, aí eles procuram um outro versículo de Paulo para tentar aniquilar a Torá. Ou seja, Paulo, Jesus aniquilando o Deus dele, o Deus dos judeus. Aí é Paulo aniquilando o que Jesus falou e Paulo aniquilando ele mesmo. No final, a ideia é aniquilar a Torá dos melhores pontos possíveis. Por que isso? A gente pode falar mais 4 horas em relação a isso, mas não é esse o foco. É por isso que nós queremos se focar em relação a esses dois textos, que eu chamei o nome do estudo de 2 Colossenses 2 versus Gálatas 4. Eu quero mostrar um outro material que foi exposto para mim esses dias. Já é algo velho, não é nada novo. Isso aí tem rodado por aí há muitos anos. Espero que vocês consigam ver. Deixa eu ver aqui. Esse aí é tipo um diagrama que alguém fez há uns anos atrás, né? E mostra aqui, né? Cristo, o Evangelho em sua pureza, né? E quem fez isso... deixa eu voltar aqui. Quem fez isso, ele fez assim com uma certa má intenção, porque você olha aqui, ele colocou lá no ano 320, né? O uso de velas, culto aos santos. Só que ele esqueceu de colocar que nessa época houve um concílio chamado Concílio de Nicéia, que é onde praticamente a igreja agarrou esse concílio e levou isso à frente e acabou surgindo o que a gente tem como base de cristianismo, né? Aí foram avançando, 1074, o celibato sacerdotal, 1215, dogma da substanciação, a adoração da hóstia, proibição da leitura da Bíblia, incrível isso, né? Eliminação do vinho da comunhão, instituição de rezas da Ave Maria. Aí, no ano 1515, surge Martinho Lutero, que eu creio que foi um homem usado pelo Eterno, por falta de recurso, o Eterno teve que usar ele mesmo, que realmente a coisa estava feia mesmo. E ele tentou trazer a igreja de volta ao rumo dela. Porém, foi uma saída parcial, não foi uma saída total. Não saíram assim e falaram, não, a gente vai largar tudo que é abominação, tudo que é mentira, e vamos abraçar tudo que realmente a palavra de Deus prescreve para nós. E, na verdade, eles só abraçaram mesmo, largaram muitas coisas, obviamente, porém, foi uma saída parcial. E continuaram ainda com uma bagagem bem grande a nível teológico. E com essa saída do protestante aqui, né, da reforma, acabou girando o que a gente tem hoje, mais de 30 mil denominações. Todas elas creem que tem a verdade, todas elas têm em comum o sangue do Messias, o sangue de Jesus, mas todas elas têm em comum uma coisa também: todas continuam sendo contra a Torá. Qual é o seu ponto de vista em relação a essa saída, a reforma